quando você foi pai pela primeira vez, você teve seu primeiro filho, muita coisa mudou na sua vida, né? Nossa, cara. E você queria contar um pouco pra gente como é que foi isso, seus desafios na Meu, época? assim, o meu pai, vou começar com o meu pai só para você entender. Meu pai teve um primeiro casamento no Chile, que eu tenho dois irmãos mais velhos no Chile, e quando ele separou, ele abandonou os filhos no Chile, ele nunca mais voltou para ver, né? Na verdade, hoje, o contato que eu tenho com a minha família no Chile, meu pai com o meu irmão, um irmão, porque o meu mais velho não quer contato com ele de jeito nenhum, quem reaproximou a família lá do Chile do meu pai, de mim e tal, fui eu, porque eu fui atrás da minha família no Chile, eu fui buscar, né? Então eu acho que ele quis compensar com a gente aquele primeiro abandono que ele fez nos filhos com a gente. Então meu pai foi muito presente. E mesmo sem ter tido pai, porque o pai dele morreu, ele tinha 9 anos, né? E aí ele fugiu de casa logo na sequência, viveu na rua. O meu pai usou droga, a gente achava meu pai de, caído na rua, bêbado. Meu pai deu muito trabalho para minha mãe antes dele ir para a igreja, né? Depois ele foi para a igreja, virou pastor e está até hoje lá tranquilo. Acho que isso também é um dos motivos que eu não ataco os religiosos, né? Porque eu sentiria que é uma falta de respeito com o meu próprio pai, entende? Então, até eu sair da igreja, meu pai foi muito presente. Eu saí da igreja mais ou menos com 16, 17 anos, e aí, como o dogma da igreja deles é muito radical, eles meio que abandonaram eu e meus irmãos, que meus irmãos saíram comigo, e eu que criei meus irmãos, né? Eu que cuidei dos meus irmãos. De um ano e meio para cá, o meu pai ele mudou muito. Ele pediu para deixar de ser pastor na igreja, ele continua congregando, mas ele pediu para deixar de ser pastor, e ele se aproximou muito de mim. E um dia eu tenho uma chácara aqui perto de São Paulo, uma hora ele pediu para ir passar o final de semana lá, coisa que eu estranhei, porque né, ele nunca foi. Falei, mas claro, pai, né, tal, ele foi com a minha irmã, e aí ele me chamou para conversar, ele falou, olha, eu queria pedir desculpas pelo que eu fiz na vida, ter me afastado de vocês, né, ter deixado vocês, eu e sua mãe, a gente se afastou de vocês por causa da igreja. Eu queria agradecer por você ter cuidado da minha família, dos meus filhos, e eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de você pelo homem que você se tornou. E aí parece que 30 anos de mágoa que eu tinha, assim, parece que, né, acabaram do dia para a noite. Por que eu contei tudo isso? Porque eu sempre tentei ser uma boa pessoa, sempre, sempre, sabe? Ser alguém que ajuda as pessoas, sempre fui envolvido com trabalho voluntário, eu fui patrono de um orfanato 10 anos, eu só saí porque eu acabei tendo uma discussão com a fundadora, que era uma senhora lá, rica, que nunca aparecia, e eu falei uma vez, eu falei isso para ela, eu falei para ela, escuta, só dar dinheiro que sobra não é caridade isso daí é esmola, por que você não aparece? E aí a mulher ficou brava e me expulsou do orfanato, porque eu era voluntário, eu estava lá todo dia, tal, além de ajudar a bancar, né? Mas eu falo que quando eu me tornei pai, cara, eu melhorei muito como pessoa. Mesmo eu sempre tentando ser uma boa pessoa, pequenos deslizes que antes eu me permitia, eu não me permito mais como pai. Porque eu imagino não, né? Eu tenho certeza que o nosso exemplo ele fala muito mais alto. Eu lembro de uma frase do meu pai que ele falou para um cara, eu devia ter uns 11 anos, e eu vi ele falando para um cara assim: olha, você pode falar o que você quiser para o seu filho, mas o seu exemplo grita tão alto que ele não escuta o que você está falando. E isso entrou na minha mente de um jeito que eu sou. E aí eu lembro de Gandhi. Gandhi tinha uma frase que ele dizia assim: seja a mudança que você quer no mundo, né? Então eu tento ser o que eu quero que os meus filhos sejam, né? Claro que eu vou errar, claro que eu, né, sou imperfeito, que tem horas que eu cometo erros e tal, mas eu posso dizer com orgulho, assim, né, muitas coisas que meus filhos fazem que me dão orgulho, eles falam para mim, ah, pai, igual você aquela vez. Às vezes nem eu lembro, eles lembram, né? Então você vê como fica marcado neles. Então eu tento ser o máximo presente na vida deles, até porque o seu filho só vai ser neném por 2 anos e só vai ser criança por 12, né? Eu tenho um que já está fazendo 13, você já vê os hormônios à flor da pele, já não estão querendo mais, já estão querendo mais ficar mais com os amigos, mesmo de 9, como ele é mais para frente, o de 9 é mais ligeiro, então já não quer mais, não faz mais assim, de uns meses para cá, eu sinto que eles não fazem mais aquela questão de estar o tempo inteiro comigo, que eles queriam ficar jogando bola, queriam entrar na piscina, queriam ir andar de bike, queriam lutar jiu-jitsu, eles ainda fazem isso comigo. Mas agora
né? Pô, pai, vou ali na casa do meu amigo, a gente vai jogar bola com os meus amigos, eu vou andar de bike com os moleques. E aí, assim, eu até me dói o coração, mas assim, é isso, né? Eu penso assim, quanto melhor pai você for, mais cedo você se torna desnecessário. Excelente. Interessante.